Bora lá, galera, para mais uma aula aqui, aí se aprofundando ainda mais aqui nesse módulo. E aí eu até ia me aprofundar aqui um pouco mais sobre os tipos de conteúdos que a gente vai criar, mas eu já até falei um pouco mais aqui em cima, né? Que era apenas só ia mostrar o que você vai ser capaz de criar, né? Mas aqui vou só passar rapidamente aqui, que eu já depois vou entrar aqui em por que usar o personagem de IA, né? Então vai ter questão de conteúdo simples, que é justamente o clone falando diretamente para a câmera, ou até mesmo um clone falando e mostrando um produto específico, ou tendo cenas em cima, né? E acho que cada vez mais vão surgindo ideias que eu vou poder estar trazendo aqui para vocês no método. Tem o conteúdo documental, né? Que aí já é algo mais cinemático, e também onde você pode estar começando a criar um banco de imagens para esse personagem, né? E começar a utilizar em conteúdos dinâmicos, em conteúdos simples também, certo? E aí vai ter aqui o conteúdo de podcast, que aí você pode fazer entrevista com personagens específicos, com pessoas históricas, com desenhos, com coisas que você criar, e acho bem interessante. E relativamente o conteúdo de podcast é um conteúdo simples. O que é mais complexo, talvez, é justamente você ter uma boa história para contar, uma boa narrativa ali por trás, certo? E tem aqui o conteúdo mais cinemático, né? Que aí também tem um diálogo profissional estilo filme, né? Que aí pode ser de pessoas realistas que você vai fazer, tipo como o exemplo que eu mostrei aqui, acho que é isso, né? Eu fiz de duas pessoas realistas conversando, mas você poderia fazer isso de animação ou até mesmo o que a sua mente imaginar. Você pode fazer isso do que você quiser. O importante é você entender o conceito. E aí, por que você deve usar um personagem de IA, né? Então, agora me aprofundando ainda mais em tudo que eu já falei aqui para vocês, né? Empresas, elas já estão utilizando isso no dia a dia, tanto para a parte de produção de conteúdo, como para a criação de campanhas. Cara, como eu falei, acho que o Flávio Augusto, ele tinha postado um vídeo da WhatsApp. Deixa eu entrar aqui. WhatsApp. Cadê o WhatsApp aqui? Deixa eu ver se eles postaram. Ou foi apenas eu acho que foi o próprio Flávio Augusto. Geração de valor. Geração de valor aqui, ele postou. Cadê quando foi que ele postou? Aqui, ó. Ele usa muito aqui também, né? Dele mesmo, representando ali em específico. Então, as pessoas já estão utilizando isso não só para produzir conteúdo, mas também para campanhas específicas, tá? Então, é muito importante você já, se já estão começando a usar, imagina no futuro, né? Por isso que a gente não deve resistir, a gente deve se adaptar. Clonagem de si mesmo, né? E aí, isso aqui é uma parada muito interessante, né? O seu clone, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, a qualquer dia, em qualquer acontecimento, em qualquer tempo de vídeo, né? E aí, nossa, isso aqui é muito foda. Imagina que está acontecendo, por exemplo, a final da Copa do Mundo. Você não esteve como está lá, mas você pode criar um conteúdo engraçado com o seu clone lá para você poder trazer uma ideia específica, ou para vender alguma coisa, ou apenas para chamar a atenção, que foi justamente o que eu tinha feito aqui quando teve a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, e eu criei esse conteúdo aqui, ó, que é como se fosse eu, jogador do Flamengo lá, trazendo uma visão específica do que tinha acontecido, né? Então, é bem interessante você poder também estar utilizando isso, certo? E aí, coloquei aqui, ó, você fazendo um conteúdo na Copa do Mundo, ou você relembrando, quando eu coloco aqui, né, em qualquer acontecimento, em qualquer tempo de vídeo, eu acho que no caso seria em tempo de vida, porque imagine que você pode criar uma imagem sua quando era mais jovem, passando por uma dificuldade, né? Eu, por exemplo, não tenho imagens ou foto de quando eu comecei a trabalhar com vídeo, quando eu morava em Natal, morava numa casa pequena com minha mãe. Eu não tenho isso. Então eu posso recriar coisas com base na minha memória apenas para representar aquilo. Então é muito importante. E aí, como eu já falei anteriormente, você pode fazer com que esse personagem ilustre alguma dor que o público vive. Então isso aí é uma parada muito importante, né? Aí aqui, ó,
clonagem de personagens específicos por público, né? Então, a sua empresa ou do seu cliente, ele pode ter um personagem que representa o público ideal. Foi justamente o que eu passei aqui para vocês no exemplo do médico. E não... Peraí que a garganta deu ruim agora. E não só como o exemplo ali do médico. Qualquer pessoa, empresa, pode ter esses personagens. E eu ainda vou entrar no assunto aqui que aí vocês vão que é no próximo módulo, né? Vocês vão, tipo, abrir mais a mente ainda. Aí a parte de escala de conteúdo, né? Porque você pode produzir mais conteúdo, escalar mais. E aí você pode usar a IA para fazer algo engraçado, algo sério, algo criativo, algo informal, algo institucional. Então, aqui nesse eu utilizei, por exemplo, tipo, cadê? Aqui, ó. Eu coloquei um personagem para ser a pessoa que fala sobre o aplicativo aqui do Nubank. Então, eu peguei esse personagem e coloquei algo em quê? Em algo mais institucional. Eu peguei esse personagem meu ali, quando eu fiz aqui a parada do Palmeiras, foi algo um pouco mais engraçado. Quando eu trouxe a questão do vídeo aqui, ou até mesmo da parte documental, já seria algo mais sério. Então, esse personagem ele pode se adaptar a tudo. E se fosse você mesmo ou do seu cliente para você poder fazer aquilo, talvez não conseguisse. E aí, é o que eu sempre quero estar reforçando aqui. Tem muita gente que vai fazer isso ou vai resistir a isso. Tipo assim, mas isso aí não é engraçado, isso aí não tem alma, isso aí não tem nada, né? É tudo IA e tal. Cara, hoje as pessoas estão pensando assim, mas e daqui a 1 ano, cara? E daqui a 2, sabe? Quando começou a aparecer os primeiros filmes, o que será que as pessoas pensaram lá anterior na vida, né? Tipo assim, porra, estão fazendo filmes sobre a vida, pra que isso? Só que aí começou os filmes de entretenimento, os filmes de comédia, os filmes de ação, o filme de terror, e as pessoas começaram a gostar daquilo, né? Então, e aí chegou um momento que os filmes não é filme mais realista, né? É um filme 3D, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter. Pô, as pessoas gostam daquilo e aquilo não é real, aquilo não existe, foi criado apenas para entretenimento, para vender algo, para criar uma marca e as pessoas consomem aquilo. Então é apenas um processo de educação, o uso da IA. Então cada vez mais a gente vai tá se aderindo a isso, né? Então quem já tiver em mente isso vai saber usar muito bem. Economia de tempo. Depois que você entende o processo e tem uma boa ideia, a execução é rápida, muito rápida. Então você consegue... que nem eu fiz aqui a questão do Palmeiras. Eu tive a ideia, falei, caramba, vou fazer isso aqui. Em 15 minutos eu fiz, que eu já sei o processo. E é justamente isso que você vai estar aprendendo aqui no método. E você fazendo esse processo, ele muito bem, cara, vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. Tá? Aqui também a parte de consistência visual, né? E aí, aqui eu até coloquei, né? A era da consistência já passou. Sabemos o nível que a IA está. Agora, quem domina o jogo é quem sabe ultra personalizar a entrega. Então, ano passado, muita gente estava falando, com a IA você consegue ter consistência do personagem em vários cenários, em vários momentos específicos. Top. Realmente, você consegue fazer essa consistência já. Mas isso aí já passou. Fazer algo com consistência é muito simples. Agora, como que você vai pegar a IA para ultra personalizar a tua entrega para o teu cliente, para o teu público, para uma marca, sabe? Para que aquele conjunto de emaranhado de ideias, de IA, do roteiro, do vídeo, da imagem, seja tão ultra personalizado para quem for assistir. E é justamente sobre isso que as pessoas às vezes não sabem usar. Pega essa palavra, ultra personalização. Isso é o que vai fazer diferença no mercado desse ano e que quem souber usar isso muito bem com IA vai saber, vai se destacar, vai criar coisas com mais intenção, vai criar coisas que podem chamar mais atenção e vai se conectar mais com o público. Fechou? Então, na próxima aula, a gente vai entrar aqui para você entender sobre o personagem como universo. Vai ser muito importante. Fechou? Tamo junto. Qualquer coisa, comenta aí e até a próxima aula.